A tua presença é alegria, a tua presença é fortaleza pra minha vida. A tua presença é força, a tua presença é vida, a tua presença é refrigério pra minha alma. Onde a presença está, os milagres acontecem. Onde a presença está, as trevas desaparecem. Sou a arca da nova aliança, pois carrego a presença de Deus. Seu poder e sua glória opera em mim, a presença do Altíssimo. Sou a arca da nova aliança, pois carrego a presença de Deus. Seu poder e sua glória opera em mim, a presença do Altíssimo. Te amo, ó Pai, eu te amo, Jesus querido. A tua presença é força. Amém, amados, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos orar e vamos dar início neste culto, nesta noite. Eu quero também cumprimentar os que estão em casa, aqueles que ainda não conseguem vir por motivos justos, né? Que Deus te abençoe no seu lar, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe os seus, e juntos adoremos ao Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, nós nos rendemos a Ti, conforme estamos ouvindo este louvor. Muito obrigado. Queremos dizer ao Senhor obrigado pelo dia em que o Senhor nos deu. Obrigado pelas conquistas deste dia. Obrigado pelas pessoas que pudemos falar neste dia do Teu amor. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que foram alcançadas através da rádio neste dia. Muito obrigado, Pai. Aqueles que têm nos procurado, aqueles que têm comentado a respeito, Senhor, este é o propósito, Pai, de levarmos a Tua palavra aos corações. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa e que pessoas possam ser salvas através, meu Senhor, desta programação. Pai, abençoe aqueles que ali têm se envolvido para que o programa possa acontecer. Abençoe os que cooperam, abençoe os patrocinadores, abençoe, ó Deus, aqueles que são ali da rádio, mas que estão conosco trabalhando. Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite, mais uma vez, é mais uma tarefa que estaremos cumprindo diante de Ti. Senhor, para isto aqui estamos, para isto nós fomos chamados, fomos salvos e fomos transformados. Por isso, ó Pai, aqui estamos para levar a doce palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, não somente os Teus filhos que aqui estão, mas abençoe aqueles que estão distantes, aqueles que não podem vir, aqueles que são grupo de risco e não podem estar se aglomerando lá nos seus lares, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, no nome do Senhor. Receba nesta noite o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração diante de Ti. Nós pedimos, Pai, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém?
a todos vocês que estão aqui e aos que estão em casa também. Maicon, nós vamos adorar o Senhor com o hino da harpa. Vamos cantar o hino de número 84, amém? Não perturbeis o coração, amém? Porque eu sempre sou fiel. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai estar nos abençoando ainda mais nessa noite. Glória a Jesus. 84 da nossa harpa cristã. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu os céus abertos e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á, pedi e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sou eu aquele, o grande eu sou. Amém? É o que o Senhor falou para Moisés, né? Quando Moisés teve aquela experiência com Deus e Moisés estava temeroso, e o Senhor disse assim para ele: olha, diga para Faraó que o eu sou te enviou. Amém? O hino 187 da nossa harpa também. Vamos cantar mais um louvor. Tem muitos cantores aqui, mas o pastor Jorge me escolheu a mim. Depois que eu cantar isso, o pastor Jorge vai cantar o outro aqui. Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sim, meu Pai, tua presença nos conquistas.
cantar mais um louvor. Vamos cantar o hino de número 87. Glória a Deus. Isso, 87 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Justificado estou. Glória a Deus, esse é o nosso testemunho. Que Jesus fez por nós. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Santificado fiquei, quando a Ele roguei, Ele me disse tomar, de minha graça usar. Jesus, sou teu, e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Fui redimido também, obra do meu sumo bem, tudo de graça ganhei, nada por obras da lei. Jesus, sou teu, e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Ele a promessa me deu, do guia santo do céu, também me disse ficar, e o batismo esperar. Jesus, sou teu, e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Quando a Ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei, e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu, e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, essas que Ele salvou, quando na cruz expiou. Jesus, sou teu, e tu és teu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Amém. Olha, Deus, você também pode dizer dessa forma: eu sou de Jesus e Jesus é meu. Amém? Aí a bênção está completa, como a palavra de Deus diz lá em Evangelho de João, capítulo 15, né? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedirdes em meu nome será feito. Então, essa aliança, essa comunhão, este relacionamento, você e eu não podemos trocar por nada. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Nós estamos aí. Disseram que o nosso menino do som pregava, né? Aí desde quando eu cheguei eu nunca vi, mas nós vamos fazer pregar de novo. É só para a multidão? Então veja os anjos aqui, ó. Cada banco tem um anjo.
E vamos ouvir o Maicon. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queria deixar um verso que se encontra em Gênesis, capítulo 6, verso 11, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Irmão, essa passagem me chama muita atenção, porque lendo ela, eu percebi que antes nunca tinha havido chovido na terra. E muitos devem ter passado por Noé e falado que ele era louco, que ele tinha problema de cabeça, que ele devia se tratar. Mas quando Deus deu o propósito para ele, Deus sabia que ele iria cumprir, porque Deus conhecia o coração dele. E ali, não importa o tempo do propósito. A arca demorou em cerca de 60 anos para ser construída. Mas Deus capacitou Noé, porque ele era agricultor e esse serviço de arca era um serviço para um carpinteiro, para uma pessoa que já profissional da área. Mas Deus capacitou Noé. Então eu vejo que não importa o propósito que Deus nos dá. Ele nos capacita e nos mantém firme até o final do propósito. E não importa o que as pessoas falam, a gente tem que permanecer firme. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. É isso aí. Eu fico pensando às vezes, é óbvio que Noé ele não conseguiu construir uma embarcação tão grande sozinho, né? Ainda mais que não tinha os guindastes de hoje, os munk, as talhas, as pontes, não tinha. Mas quantas pessoas não passaram por ali durante todos os anos da construção da arca e ajudaram? Não, vamos ajudar o velho, vamos. Trabalharam ali, ficaram ali, ajudaram e foram embora. Foram pessoas úteis, porque ajudaram na construção da arca, mas não entraram dentro dela. Hoje, a nossa arca, ela simboliza Cristo ou simboliza a igreja. Quantas pessoas passam pela igreja? Quantas pessoas vêm? Quantas pessoas vão? Quantas pessoas ajudam até não só material, mas às vezes até espiritual? Quantas pessoas são usadas às vezes em determinados pontos da igreja e vão embora. Trabalhou na arca, mas não permanece dentro dela. Ok? Então o importante não é nós só trabalhar, mas é permanecer até o fim do propósito. Até o final. E então a Bíblia vai dizer: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Ok, eu quero deixar uma palavra para a igreja. 1 de Samuel, no capítulo de número 4. 1 de Samuel, capítulo 4. E o versículo de número 20. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim: Mas chamou ao menino Ícabo, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por sua causa, de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Ok? Você não precisa abrir. No próximo livro, que também é de Samuel, você vai encontrar no capítulo 6 e o versículo 10, escrito assim: e não quis, ou no versículo 9, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Assim como a cruz
é o símbolo mais marcante do cristianismo hoje para nós. A arca em que nós estamos lendo aqui era o objeto de maior valor para o povo de Israel. Era o que eles mais prezavam, era a arca. Por quê? Porque uma história bem conhecida, sabida de todos nós, que Deus, quando Ele forma o homem e a mulher, Ele os forma para ter com quem se relacionar. Então, no prazer do relacionamento, Deus e o homem, Ele visitava o casal, Ele falava com o casal todos os dias, na viração do dia, conforme diz a Bíblia. Eu acredito que este encontro, ele era muito esperado. Pensa, nós saber que Deus ia estar aqui, nós íamos ouvir a sua voz todos os dias. Então, acredito que era uma expectativa, né? Uma expectativa não somente do homem para com Deus, mas a expectativa também de Deus para com o homem, porque ele tinha a certeza de que Adão e Eva estavam no lugar onde deviam estar, e por isso ele podia se relacionar com eles. Compreende? O pastor falou que leu um livro de um amigo, e neste livro do amigo, ele escreve que nós devemos orar não até Deus nos ouvir, mas até nós ouvirmos Deus. Não é? E é uma fala muito inteligente. O prazer de Deus é se relacionar com o homem, e nós temos isso em nós. Deus não fala comigo, não é Deus que não fala conosco, somos nós quem não o ouvimos. E quando Ele fala, nós não temos a sensibilidade para discernir que é Ele que está falando. Deus, Ele não vai se materializar para falar com o homem. Ele nem pode fazer isso. Então Ele vai falar de alguma forma. E a forma mais clara dele falar é através da palavra. Está escrito em Hebreus. Que no passado ele falou de um jeito, mas ele se manifesta hoje desta forma, através da palavra. Por isso nós temos que ser amante da palavra. Precisamos comer a palavra de dia e de noite, conforme Deus disse ao Josué. Coma essa palavra, medita nela de dia e de noite. Se for para você investir tempo, invista na meditação da palavra. E aí ele vai dizer, porque cuideis ter nela a vida eterna. Ok. Então o relacionamento de Deus com o homem, com Adão e Eva, foi até o momento da desobediência. Por isso que lá na frente o profeta Isaías vai dizer, no capítulo 59, verso 1, verso 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então não é que Deus não nos escuta, não, mas é que os nossos pecados, as nossas iniquidades, faz divisão entre nós e nosso Deus. Ok, mas aí, o desejo de Deus em se relacionar com o homem era tão grande, que quando ele não pôde mais ter essa comunhão com Adão e Eva, né, depois que eles foram expulsos do jardim, passou-se um tempo, a vontade de Deus relacionar com o homem era tão forte, que ele disse, faça um tabernáculo, porque eu quero continuar me relacionando com o povo. E eu falarei com o povo através do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, coloque este objeto, a arca. E a arca seria então
o símbolo da presença de Deus. Por isso o povo, quando construiu o tabernáculo, o maior carinho deles era com a arca. O maior carinho deles era porque era ali que Deus morava, ou era ali que Deus habitava, era ali que Deus manifestava a sua glória, e eles tinham todo o cuidado naquele lugar. Até outro dia o pastor falou do sumo sacerdote quando entrava, né? Lá no Santo dos Santos. E tinha todo o ritual para trabalhar com esta arca. Essa mensagem preparada, ela vai chegar onde eu vou antecipar agora, mas nós conhecemos um lugar, uma passagem da Bíblia, está bem próximo de onde eu li a segunda leitura, que um cidadão, no bom sentido de não deixar a arca cair, se espedaçar, ela vai escorregando do carro que estava conduzindo, e Deus mata aquele homem. Parece uma injustiça, parece uma coisa doida. Mas o cidadão está tentando fazer com que a arca não seja destruída, e a Bíblia diz que Deus abriu uma rotura, um buraco em Uzá, e Uzá morreu. Isso amedrontou o povo. Eles estavam com 30 mil homens nesse momento, e Davi falou: não, vamos largar isso de lado, né? Mas por quê? Porque esta arca, ela tinha a sua maneira de ser conduzida. Quando nós vamos olhar na sua construção, Deus falou para Moisés assim: Moisés, você coloca argolas nos cantos, porque quando o tabernáculo mudar de lugar, que a arca for mudar de lugar, coloca varais. E os sacerdotes conduzam a arca nas costas, nos ombros. O povo aqui do interior, mais lá dos meus tempos de menino, tinha uma fala que era: faz um banguê, né? Faz um banguê, coloca no ombro de um, no ombro do outro, e leva tipo o bicho morto, amarrado para os pés. E eles não, coloca varais e conduzam no ombro do sacerdote. Tanto é que quando nós olhamos, quando Deus instruiu a Josué para atravessar o Jordão, quantas pessoas não falaram para Josué assim: lembra de Moisés? Moisés colocou o cajado na água do Mar Vermelho e a água abriu. Faz igual Moisés. E eu penso Josué falando assim: eu acho que Deus vai me usar diferente. E então Deus fala: olha, pede para os sacerdotes colocar a arca no ombro e ir na frente, porque quando eles, carregando a arca nos ombros, pisar as águas vão se abrir, assim como abriu as águas do Mar Vermelho. A água vai abrir como abriu do Mar Vermelho, mas a maneira que Deus ia usar era diferente. Ok, então eles fazem o tabernáculo, coloca a arca no tabernáculo, e Deus então se manifesta, porque por conta do relacionamento que Deus queria ter com o homem. E Deus, ele ainda quer esse relacionamento com o homem. A população aumentou. Se a população aumentou, então estatisticamente o pecado aumentou. Mas o pecado que existe hoje não são pecados diferentes daquela época. A população aumentou. Naquela época não tinha pecado. Tinha, leia a Bíblia que você vai ver. Mas da mesma forma daquela época, Deus, ele continua procurando eu e você para ter relacionamento, para que possamos conversar com Ele. Pastor, mas como é que nós conversamos com Deus? De que maneira nós conversamos com Deus? Nós conversamos com Deus em oração. Se você não sabe o que é oração é um diálogo. Diálogo, quando eu estou dialogando com uma pessoa, dialogar significa trocar verso. Trocar verso é eu falo, a pessoa escuta. Depois a pessoa fala e eu escuto. Isso é um diálogo, estou dialogando. E eu converso com Deus assim,
dialogando, trocando verso, conversando. Nós somos pentecostais. E o pentecostal, ele tem isso dele mesmo, de alterar a voz e tal. Mas é nobre quando a gente conversa e aguarda esperando Deus falar conosco. Pensou você estar num lugar e alguém querendo conversar com você? E você falar e falar, obrigado, hein? E ir embora. É isso que às vezes a gente faz. A gente fala, grita, dá murro no banco e fala e fica nervoso, transpira e fala, valeu, estou indo embora. Aí você não vai escutar o que eu vou falar? Dá um tempo, eu quero falar também. Você falou sozinho. Ok, então, a necessidade de relacionamento entre Deus e o homem sempre existiu. Mas o tempo passou e a arca ela foi transferida do tabernáculo para o templo, que ficava na cidade de Siló, onde Eli era o sacerdote. Eli, o pai, Hófni e Finéias, os 2 filhos. Então, tudo que tinha que acontecer, eles focavam o templo em Siló, porque lá no templo em Siló tinha a presença de Deus. Lá no templo em Siló estava a arca. Então, se a arca está lá, Deus está lá, a presença de Deus está lá. Então, qualquer problema mais sério, eles corriam para ser resolvido lá. Israel, ele está em guerra, como sempre, né? Até hoje. Está em guerra com os filisteus. E na guerra eles vão e perdem alguns soldados. Eles voltam para o arraial em Jerusalém e dizem, o que nós vamos fazer? O mais nobre é irmos em Siló e pegar a arca, pegar a presença de Deus e trazê-la conosco. Observação, eles estão trazendo a arca, ok, mas não é porque eu falo de Deus que eu tenho Deus. Há uma fala, eu ainda não a encontrei na Bíblia desse jeito, que Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Vai falar isso, mas em outras palavras. Quer dizer, a minha comunhão com Deus não depende de Deus, depende de mim. Então, se eu grito por Deus, mas se eu não estou em condições de atraí-lo, eu vou gritar, ele vai ouvir. Mas aí nós vamos ver Isaías 59, 2. Ele vai me ouvir pedindo socorro, ele vai me ouvir clamando por ele, mas os meus pecados não deixam que ele haja em meu favor naquele momento. O que aconteceu com este povo? Eles perderam alguns homens e foram buscar a arca, buscar a presença de Deus. Com toda certeza agora nós vamos vencer, porque a presença de Deus está conosco, a arca está conosco. Mas Hófni e Finéias, os 2 sacerdotes, estavam em pecado de adultério e oferecendo sacrifício a Deus no templo, de maneira que, quando eles pegaram a arca, eles pegaram só o objeto, mas a presença de Deus não foi. Porque a presença de Deus, ela não acompanha a pessoa forrada no pecado. Não, se eu quero ter Deus na minha vida, se eu quero ser íntimo de Deus, eu preciso viver à altura para que o Espírito dele habite dentro de mim. Outro dia eu dei um exemplo que, quando eu fui mudar, o pastor sabe, teve até a intervenção do pastor para isto, e eu olhei assim, e a casa estava bacana, estava jóia, e já dava para mudar. E eu cheguei, o pintor estava lá, e eu falei com o homem da imobiliária, e ele disse assim, a casa não está pronta. Eu falei, não, mas as paredes estão limpas. Ele falou, não, nós vamos pôr o senhor para morar lá, quando a casa estiver à altura para o senhor entrar dentro dela. Aí o senhor vai alugar a casa, o senhor vai morar na casa, mas ela ainda não está pronta. Aí se nós como seres humanos, nós queremos entrar em uma casa limpa, uma casa lavada, uma casa preparada, uma casa sem sujeira no canto, e Deus?
como é que Deus vai habitar em um templo, em uma vida suja? Como é que Deus, ele vai morar em um templo sujo? Então eles pegam a arca e levam. Quando eles pegaram a arca, tiraram a arca do templo, da igreja em Siló, e trouxeram para o arraial, a Bíblia diz que houve um barulho tão grande, tão grande, tão grande, que os filisteus disseram: os deuses desceram para ajudar o povo de Israel. Nós estamos perdidos agora. Mas a própria Bíblia vai dizer que não era grito de vitoriosos, e sim de derrotados. E quando eles encaram a peleja novamente agora com a arca, eles perdem a batalha, perdem a luta, perdem a guerra. E junto com a perda da guerra, o inimigo leva também a arca embora. Então eles perderam a batalha. Isto é marcante, mas não é tão marcante quanto perder a presença de Deus. Queridos, eu nunca vou esquecer, eu estava em um congresso na Baixada Santista, em Belas Artes, em Itanhaém. Eu ouvi um homem cantando um hino que nunca mais saiu da minha mente. E ele fala: se você perdeu tudo nesta vida, mas não perdeu Deus, você não perdeu nada. Mas se você tiver tudo nesta vida, mas não tiver Deus, então você não tem nada. Então você não tem nada. E aí Israel perde o que eles tinham de mais precioso na vida, que era a arca do concerto, ou a presença de Deus. Queridos, vamos entender uma coisa: ninguém de nós é nada sem a presença de Deus. Por mais poderoso que o homem possa ser, não é nada sem a presença de Deus. Não é nada. É como uma flor artificial. Ela é linda, mas não tem vida. O cidadão pode fazer uma rosa a coisa mais bonita que for, mas ele não consegue colocar perfume nela. O homem sem Deus, o homem sem a presença do Espírito Santo, é como uma flor artificial. Pode até ser bonita, mas não tem perfume. É vazio. E a Bíblia nos mostra que a arca ficou com os filisteus durante 7 meses. 7 meses. O povo de Israel sem a arca, sem a presença de Deus. 7 meses. A arca ficou com os inimigos. E só da arca estar na terra dos inimigos, ela começou a destruir os inimigos. Destruiu o Deus do inimigo e foi trazendo problemas para os inimigos. Tanto é que eles disseram: não queremos que isto fique conosco. Preste atenção no que eu vou falar agora. Eles pegam esta arca que foi roubada aqui no capítulo que eu li para vocês e levam para a casa de um crente. Um cidadão chamado Abinadab, levita, da tribo de Levi, crente. Sabe quanto tempo a arca ficou lá? 40 anos. 40 anos. A arca ficou na casa desse homem levita. As coisas na casa desse homem continuaram como tinha que acontecer no curso da vida. Quer dizer, nasceu Aiô, nasceu Uzá, eles cresceram, isso é coisa natural. Então as coisas aconteceram naturalmente na vida dessas pessoas. Não teve nada de extraordinário. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus dentro de casa, mas não souberam trabalhar com ela. Não honraram a presença de Deus. Não valorizaram a presença de Deus. O que eu estou tentando dizer é que nós também somos assim. E não podemos ser assim. O que mais precioso existe no homem é Deus.
E muitas vezes nós não valorizamos o Deus que temos em nós. Muitas vezes nós sabemos que temos, mas não valorizamos. Ah, sou crente, eu vou lá na igreja. Não, queridos, não. Nós somos representantes de Deus na terra. Onde eu andar, eu não estou andando sozinho. Eu levo em primeiro lugar o nome de Cristo onde eu ando. Em segundo lugar, o nome da igreja que eu congrego. Então, por onde eu andar, eu tenho que saber que dentro de mim mora alguém extraordinário. E por onde eu passar, as pessoas precisam saber que Deus existe em mim. Elas precisam saber porque eu tenho que pronunciar. Mas elas precisam saber pelos modos viventes que eu tenho, pela minha maneira de viver. Eles precisam saber que eu sou diferente. Eles precisam saber que você é diferente, até terem a curiosidade de perguntar: por que você é assim? Nós não fomos salvos no preço que comentamos hoje na rádio para vivermos uma vida de qualquer maneira. Nós fomos salvos para vivermos uma vida diferente na terra. Nós somos salvos para sermos reconhecidos como salvos na terra, não para vivermos como a terra ou como o mundo vive. A Bíblia, ela mostra um tempo em que Deus ele queria ganhar uma batalha, mas usando um homem chamado Gideão, e todo aquele processo de 32 mil homens, e de repente 22 volta, e Deus manda ele levar o povo na beira da água, separa 9.700 de um lado e 300 do outro, e Deus fala: pega os 300 e vai. Porque se você for com um exército muito grande, você vai falar que você venceu a batalha, então eu quero que você me reconheça. Então Deus vai instruir aqueles homens a dividir 3 pelotões de 100, e preste atenção, vocês não vão brigar, vocês vão levar um cântaro na mão, tá? E a espada na outra. E quando houver um grito, vocês façam o quê? Quebram o cântaro, porque dentro do cântaro vai ter que ter uma tocha acesa. Isto parece uma coisa, uma brincadeira, mas não é, meus amados. Não é. O cântaro sou eu. O cântaro somos nós, e dentro de cada um de nós existe uma tocha acesa. Só precisamos quebrar o vaso. Porque a unção está dentro de nós, o poder está dentro de nós, a capacitação está dentro de nós, e nós precisamos aprender a usar a ferramenta que Ele nos deu. Então, 40 anos a arca ficou na casa do crente Abinadab, e não aconteceu absolutamente nada de extraordinário na casa de Abinadab. Faz quanto tempo que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus? O que de extraordinário tem acontecido na tua vida? O que tem marcado a tua vida como cristão? Qual é o testemunho forte que você tem do dia que você aceitou a Cristo? E você vai dizer assim: isso só Deus podia ter feito. Quando passa o tempo, tanto tempo passou que Saul começou a reinar e terminou o seu reinado, e foram 40 anos. Ele nem tocou em questão de arca, ele nem perguntou de arca, porque a presença de Deus para Saul era indiferente, assim como é para muitas pessoas. Para muitas pessoas, o que faz a diferença é o status, o que faz a diferença é o intelecto, mas na vida do cristão, o que faz a diferença é a presença de Deus. O tempo de Saul termina e entra Davi. Davi, ele já estava, quem pregou das 3 unções esses dias? Foi o Júlio, né? Nesse momento, Davi, ele já tinha recebido a 3ª unção e já reinava sobre todo Israel. Mas Davi disse assim: eu não vou reinar, eu não vou levar esse negócio avante, se a arca, se a presença de Deus
não vier para Israel outra vez. Que isto quer dizer, amados? Isso quer dizer que nós precisamos ter o desconfiômetro e saber quando nós estamos andando com a presença de Deus e quando nós estamos vazios sem ela. Nós precisamos detectar isto. E quando detectarmos que estamos vazios, que estamos sem ela, precisamos parar a nossa caminhada e voltar a buscá-la onde ela estiver. Lembra o que foi que pai e mãe de Jesus fizeram quando ele tinha 13 anos e foi na festa da Páscoa e esqueceram Jesus lá na festa da Páscoa? A Bíblia vai dizer que eles caminharam o caminho de um dia e perceberam que estava sozinho. Então, lá na frente, depois de um dia, encontrou-se José e Maria, porque eles saíram por portas diferentes. E um disse ao outro assim: cadê Jesus? E o outro disse: eu pensei que estava contigo. E descobriram que tinham caminhado um dia sem a presença de Jesus. O que eles fizeram? Eles pararam a caminhada. Enquanto a turma estava indo, eles estavam agora voltando. Disseram assim: nós não vamos continuar se não encontrarmos Jesus de novo. Amados, não é vergonhoso parar na caminhada. Vergonhoso é caminhar achando que tem Jesus e não tem. Vergonhoso é fazer como Sansão, quando ele entregou o seu segredo para Dalila e disse: aí vem os inimigos, e ele disse: vai ser igual das outras vezes, me levantarei e os destruirei. E a Bíblia vai dizer, porém ele não sabia que já o Espírito de Deus não estava com ele. Então tem momentos que precisamos parar, tem momentos que nós precisamos refletir, e precisamos voltar correndo para trás e buscar a presença de Deus para a nossa vida. Então, Davi diz: eu não continuo, eu não reino, eu não vou. Onde é que está a arca? A arca estava num lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Ele junta 31 mil homens, ou 30 mil homens, e vai buscar a arca. E quando ele está trazendo a arca, os dois filhos de Abinadab, que é Uzá e Aiô, está vindo porque eles cresceram para cuidar da arca. Então eles estão vindo para ajudar a conduzir. E aí acontece aquela fatalidade. Por quê? Porque eles fizeram um carro e colocaram a arca em cima. E é o que eu disse no início: a arca era para ser conduzida no ombro do sacerdote. Por que Uzá morreu? Ou no ombro do sacerdote ou do levita. Por que Uzá morreu? Porque Uzá não desconhecia o fato. Uzá era filho de levita. E ele sabia tudo conforme era necessário fazer. Mas ele não obedeceu. Não obedeceu. Por isso ele perdeu a vida. Quando ele morre, então chega na outra leitura que eu fiz. Davi fala: eu não vou levar a arca para Jerusalém. Eu não sei o que pode acontecer daqui para lá. E então ele para e diz assim: como eu trarei de volta a arca do Senhor? Atenção. Essa pergunta nós precisamos fazer. Como eu trarei de volta a presença de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? Quais os meios que eu tenho que usar para ter novamente a graça de Deus na minha vida? O que eu preciso fazer para tornar a ter a alegria da salvação? O que eu tenho que fazer para resgatar a presença de Deus que estava comigo e não está mais? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance e que nós possamos refletir nesta palavra. A arca foi roubada, o inimigo roubou. O inimigo na época eram os filisteus, sempre estavam guerreando contra Israel. Hoje, o inimigo está solto.
E ele peleja contra a minha vida e contra a sua vida. O bem maior que Israel tinha era a arca do concerto. O bem maior que eu e você temos é a presença do Espírito Santo em nós. Então não permita que o inimigo leve embora. E se por um acaso ele já levou, corra atrás e vamos buscá-la novamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Vamos fazer um louvor, vamos fazer também as nossas contribuições, e assim nós retornaremos. Glória a Deus, maravilha, irmãos, bênção de Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino de número 4 da nossa harpa. Enquanto nós adoramos, nós vamos também adorar com as nossas ofertas. Depois continuaremos ouvindo, tá bom demais ouvir, né, pastor? Alimento, Espírito Santo em nós, não abra mão da presença de Deus na sua vida, irmãos. Glória a Deus. O hino de número 4, não desanimes, Deus proverá. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Amém, amados? Pós ouvirmos este louvor, eu quero orar para encerrarmos este culto nesta noite, esta live nesta noite. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estarmos na Tua presença e que esta palavra, ela encontra o caminho do coração dos Teus filhos. Que todos sejam abençoados ao ouvir esta ministração,
nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?